O céu sobre São Paulo no inverno de 2038 tinha cor de panela queimada, uma camada de fuligem pairava sobre a Avenida Paulista, misturando o cheiro de diesel velho com o odor acre das fogueiras de lixo que ardiam nos becos. O governo provisório ainda imprimia real novo como quem imprime folhetos de propaganda, mas ninguém se importava mais com notas de papel. Valia muito mais uma lata de leite em pó do que um maço de cédulas. Nos supermercados só restavam prateleiras nuas, e o corredor dos enlatados parecia a ruína de estacionamento abandonado. As filas para a cesta básica atravessavam quarteirões inteiros, como se a cidade tivesse criado varizes de gente resignada. Ali, no subsolo inundado de um antigo centro de treinamento da Vila Olímpia, onde antes reluziam elípticos importados e telas touch, hoje se ouvia apenas o pinga-pinga de infiltração e o rangido de correntes ferrugentas. E foi ali que Marcelo Trovoada de Almeida, ex-desafiante ao cinturão latino de peso médio em 2027, pressionava um saco de gelo contra as costelas. Gelo era artigo de boutique, ele o conseguirá trocando um autógrafo desbotado por um punhado de cubos que tinham a mesma consistência de vidro. Aos 44 anos, Marcelo ainda carregava na postura a elegância dos nocautes de outrora, mas nos olhos havia aquela sombra de quem já acordou demais às 4 da manhã para correr sem saber se à noite teria algo proteico no prato. O problema era exatamente esse: proteína. Depois que o recém-criado Ministério da Segurança Alimentar decretou a taxa PEC, um imposto de 800% sobre todo amendoim estrangeiro, castanha e derivados para proteger o produtor nacional, o mercado de suplementos virou pó, sem trocadilho. O soro de leite desaparecera, a soja ia inteira para biodiesel, ervilha processada custava mais que ouro. Os únicos shakes acessíveis vinham batizados com serragem ou farinha de mandioca. Foi o treinador de longa data, José de Zezão Braga, quem lhe apresentou o recorte de jornal, um tabloide que mais parecia cartas de boteco, onde o título gritava em tipão vermelho: "Amendoim é um novo petróleo". A matéria culpava o empresário Lauren administração turna-lobista Ronaldo César Barros, vulgo Rony CEO, pelo monopólio das sementes oleaginosas. O sujeito controlava silos do Mato Grosso ao interior de São Paulo, e seu depósito cofre, o Armazém Alfa, ficava em Barueri, cercado por muros altos, guaritas automáticas e um enxame de drones da Polícia de Segurança Interna alugados sob contrato especial. "Você precisa de proteína, meu velho", resmungou Zezão, ajustando a órtese metálica que usava no joelho desde os tempos de sparring. "Sem aminoácido não tem regeneração nem punch final. E se quer mesmo arrumar aquela luta de despedida contra o campeão interino, vai ter de ciclar com alguma coisa decente." "Compreensível", bufou Marcelo, "mas onde? Nem farmácia de manipulação tem isolado de nada." Zezão deu um tapinha no jornal. "No depósito do Rony CEO tem mais pasta de amendoim do que chuva em Belém. Se a gente pegasse só um palete, alimentava o ginásio por um ano." Marcelo ergueu a sobrancelha. "Se é verbo que também nocauteia, professor." À noite, o ar cheirava a ozônio e borracha queimada nas margens do Tietê. Sob a luz intermitente de um outdoor quebrado, esperava-os Bruna Chip Souza, engenheira de firmware que vira seu laboratório fechar quando a multinacional de semicondutores bateu em retirada por causa das sanções. Cabelos raspados de um lado, dreads coloridos do outro, monóculo digital preso na têmpora que decodificava redes Wi-Fi defeituosas. "Tô com o roteiro", disse ela, projetando um holograma tosco no capô de um Gol 1999 movido a etanol adulterado. Amanhã de madrugada, 3h47, 2 caminhões blindados Titan 28 saem do Alfa rumo ao Porto Seco de Campinas. A escolta é metade drone da PSI, metade fuzileiro terceirizado. Mas há um buraco de 9 minutos no sinal, quando entram no túnel da rodovia Castelo Branco, altura do quilômetros 22. A penitenciária feminina ali perto causa interferência nos rádios criptografados. 9 minutos, hein? Calculou Zezão, coçando a barba grisalha. "Tempo de montar e desmontar um ringue." Bruna sorriu. "Tempo de injetar um exploit na telemetria de freio." "O firmware dos Titan nunca foi atualizado, dá pra mandar o comando showroom_demo, e eles destravam todas as portas de carga para exibição." "Então só falta invisibilidade", respondeu Marcelo, mirando o reflexo opaco do rio. "E motivo a gente tem de sobra."
Zezão levantou uma mochila que parecia uma antena ambulante. Invisibilidade provida. Bloqueador de banda K+, jammer de GPS que catei de um radar meteorológico abandonado. Vai derreter qualquer satélite espião por 5 minutos, e de brinde, derruba streaming corporativo. Só que depois o bicho pega, quem estiver lá dentro vai ter que carregar saco nas costas. Marcelo estalou os dedos, sentindo as articulações estalarem como pipoca. Meus ombros ainda aguentam. Mas não faço nada enquanto a molecada do ginásio passar fome. Com o amendoim, a gente bate shake pra meia São Paulo. Bruna fechou o holograma com um gesto. Então fechou. Amanhã, quando os drones piscarem, a gente entra pra história. O ginásio Sol Nascente, rebatizado carinhosamente de Covil, era uma catedral improvisada de esporte. O teto, antes forro PVC Premium, agora ostentava claraboias de telha transparentes recuperadas de obra. Os rindes estavam gastos, mas ali se forjavam sonhos de meninos que aprenderam a desviar bala perdida com a mesma habilidade que esquivavam de um jab. Quando Zezão anunciou a missão, um burburinho percorreu a quadra como energia estática. Não é roubo, bradou ele, voz rouca de tantos megafones, é restituição. Tiram de nós a comida, a gente devolve ao povo. E se alguém cair, cai como atleta de verdade. Marcelo pediu silêncio, ajeitou a tala na mão direita, resquício de fratura antiga, e falou poucas palavras. Não prometo vitória, prometo tentativa. Quem topa, topa sabendo dos riscos. Quem ficar, guardará o ginásio. Ao fim do dia, formou-se um mini-comando, Bruna na parte digital, Iezão na logística, André Saci, velocista de rua com uma prótese de fibra de carbono, ideal para ação rápida, Camila Ventura, campeã juvenil de levantamento olímpico, braços tão largos quanto a coragem. E, claro, Marcelo, o punho-chefe. A véspera do golpe cheirava a tensão e graxa. No estacionamento abandonado do Shopping Eldorado, instalaram um furgão Sprinter, um cérebro morto, uma GPU de mineração aposentada, agora reprogramada para injetar pacotes falsos no sistema de freio dos caminhões Titan. Bruna calibrava frequências, conectando fios desencapados nos bornes da bateria. Enquanto isso, Marcelo realizava seu ritual, 30 barras fixas, 50 flexões de punho, uma centena de socos no ar. Mas faltava algo. Olhou para o canto onde alguns galões velhos de tinta haviam sido preenchidos com areia, substitutos improvisados de halteres. Resolveu usar um deles para treinar clean. Cada balanço do galão lhe lembrava que o tempo não perdoa, mesmo assim, a vontade de lutar parecia juvenil. Quando o relógio marcou meia-noite, o time partiu num comboio discretíssimo, a Sprinter, um Uno Mille com motor remapeado, e, para a cobertura, um ônibus escolar pintado de laranja, adesivado como turma do passeio da terceira idade. Dentro dele, porém, havia sacos de ráfia, cintas de carga, marretas e cordas. 3 horas e 45 Castelo Branco, quilômetros 21. O GPS tremia como bússola perto de imã. Bruna sinalizou. Já em 3, 2, 1. Os satélites caíram em silêncio. O painel do Titã piscou falha de comunicação, e as escoltas autônomas flutuaram para modo offline. Marcelo, ao volante do Uno, fez ultrapassagem ousada, posicionando-se entre os dois caminhões. Zezão, no banco de trás, ativou o jammer secundário, um micro-ondas de 1998 modificado, saturando qualquer 4G na região. A estrada virou breu eletrônico. Bruna digitou o comando mágico. Showroom _ demo igual true. Cargo _ unlock igual now. Um clique metálico ecoou no silencioso do Titã da frente. As luzes internas acenderam, e as portas laterais deslizaram como se fosse Black Friday. Marcelo estacionou quase colado na traseira, abriu o porta-malas. André Saci disparou de muleta prótese e entrou primeiro, usando o corpo leve para escalar os sacos gigantes de pasta de amendoim. Camila veio logo atrás, erguendo barris de 10 litros como quem levanta a bola de medal. 3, 4, 5 sacos lançados para o Uno, depois para o ônibus, onde voluntários uniformizados de terceira idade os empilhavam num corredor improvisado. A pasta viscosa escorria nos macacões, perfumando o ar com cheiro infantil de sanduíche.
Marcelo sentiu a boca salivar, fazia meses que não provava algo que não fosse feijão ralo ou ovo aguado. 2 minutos! Gritou Bruna, lendo o relógio. Sistema volta ao vivo. Zezão acionou outro módulo Jamer, mas a bateria chinfrim aguentaria segundos. Marcelo agarrou o último container de 20 kg, jogou para Camila, que o encaixou num cesto de roupa. Então todos desembarcaram como se o chão queimasse. O Uno arrancou, enquanto o Titã restabelecia Link. O motorista robô freou, tentou checar anomalias, o segundo Titã acelerou, sem perceber nada. Dentro, sensores calcularam perda de peso, mas a inteligência artificial ignorou, abaixo de 1%, considerou variação de carga. Valeu, inteligência artificial preguiçosa, riu André, já de volta ao banco do ônibus. Mas a alegria dura pouco. 2 drones da PSI, modelo Arara 12, acordaram do outro lado do túnel e leram placas clonadas. Começaram perseguição. Bruna gritou. Plano B. Plano B era simples e arriscado. O ônibus escolar acionou um gerador de fumaça, nitrato de potássio e açúcar queimado. Gerou nuvem espessa que confundiu lidar. Logo à frente, um caminhão sucateiro simulado perdeu carga de sucata, estendendo o tapete de pregos artesanais. Drones, sem altitude suficiente, colidiram na cortina metálica. Um explodiu, outro despencou. Tudo em 30 segundos. Às 4h07, o comboio rebelde deixava a rodovia em direção ao bairro da Lapa, onde ruas estreitas impediam drones grandes de perseguir. O céu começava a clarear. Quando a Sprinter encostou em frente ao ginásio, uma onda de garotos e garotas surgiu, como se já estivessem de plantão. Marcelo desceu primeiro, ergueu um saco de pasta de amendoim acima da cabeça, troféu caseiro. A quadra inteira explodiu em gritos. É nossa! É nossa! Zezão subiu num banco, tentando acalmar, mas era impossível conter a avalanche de alegria. Não é presente, exclamou ele, berrando entre paletes, é combustível para nosso futuro. Porção justa para cada atleta, e sobra para a vizinhança. Fizeram fila improvisada, usando copos descartáveis como medida. Cada um saía lambuzado, olhos brilhando, como se tivessem reencontrado o sabor de infância. Alguns choravam ao sentir o doce grudar no céu da boca. Mas enquanto reinava a festa, Marcelo notou algo. Uma câmera de vigilância da prefeitura, quebrada havia anos, de repente emitiu luz verde. Comunicação restabelecida. Significava que a PSI já rondava a área. Confirmou no celular pirata e viu notícias pipocando. Convoy atacado, recompensa de R$500 mil por informações. Ao mesmo tempo, Andrés Saci trouxe notícia pior, interceptaram radiofrequência. Rony CEO oferece luta de exibição. Você contra o pitbull dele, Léo Martelo Braga. Se você não aparecer, ele denuncia o ginásio toda a Força Nacional. E tá prometendo liberar suprimento, mas só se vencer. Silêncio duro caiu entre as paredes riscadas da quadra. Marcelo inspirou fundo, sentiu o cheiro de amendoim, sangue seco e suor. Olhou nos olhos de cada pupilo. Eu vou, disse, enfim. Mas não sozinho. Bruno ergueu uma mão suja de graxa. Vamos configurar a transmissão. Se ele quer show, terá holofote. E se tentar golpe baixo, o Brasil vê ao vivo. Zezão bateu palmas. Então prepara. Amanhã, no Sambódromo, às 8 da noite. Onde antes passava escola de samba, vai passar a verdade. E nós vamos mostrar que amendoim pode ser arma de libertação, não de especulação. Marcelo sorriu com canto de boca, que comece o gambito do amendoim. O gosto metálico do spray de pimenta industrial ainda queimava a garganta de Marcelo Trovoada de Almeida quando ele acordou na enfermaria improvisada do Covil. As lâmpadas LED piscavam com oscilação dos geradores a biogás, e o cheiro de pasta de amendoim recém-batida misturava-se ao de pomada canforada, formando um mormaço adocicado que quase dava enjoo. Ele tentou erguer-se, mas o tórax protestou, as costelas tinham virado xilofone na confusão do sambódromo. Mesmo assim, antes que pudesse perguntar por Zezão ou Bruna, seus dedos se fecharam instintivamente sobre a pulseira mestra que continuava presa ao seu pulso. Tela minúscula, micro OLED,
onde cintilava a logomarca da Barros NutriFoods S.A.I., abaixo. O Santo Graal Digital, Hot Access, Valid. A enfermeira voluntária, uma ex-estudante de nutrição com olheiras que pareciam tatuagens, sacudiu a cabeça. Fica quieto, campeão. O soro de glicose é precioso, se arrancar, não tem reposição. Marcelo rosnou, mas obedeceu. Consciente ou não, ele sabia que duas coisas precisavam de tempo: consolidar fratura e amadurecer plano. E tempo, na São Paulo de 2038, era exatamente o que faltava. No ventre do minhocão. 2 dias depois, a linha de frente do Movimento Livre se reuniu no estacionamento coberto de um viaduto que outrora abrigava um food park gourmet. Hoje, ali ecoava o martelar de solda, motores velhos convertidos a etanol caseiro e um tecno-samba improvisado saindo de alto-falante reaproveitado de trio elétrico. Bruna Chip Souza projetou no concreto o que chamava de Operação Dois Gumes, um mapa da grande São Paulo cravejado de pontinhos amarelos, hits comunitários já libertados, galpões menores com pasta de amendoim vencida, mas ainda nutritiva, e 3 pontos vermelhos, os grandes dragões que restavam. Armazém Beta, Diadema, muralha de container e ronda armada da PSI. Silagem Cerrado, Sorocaba, mistura de ração animal e creme de amendoim RX reforçado. Laboratório Onyx, Pinheiros, no subsolo da sede da Barros NutriFoods, dentro do antigo prédio do Banco Central na Avenida Paulista. Mas não era só isso. A pulseira mestra mostrava outro menu, escondido, localização de pessoal prioritário. Ali cintilavam 2 códigos laranja, OST, L. Braga, e OST, B. Souza. O primeiro, obviamente, era Zezão, capturado no sambódromo ao tentar proteger os sacos recém-roubados. O segundo, pasmem, era a própria Bruna, mas como? Clonaram meu chip quando me derrubaram nas arquibancadas, explicou ela, erguendo a manga e mostrando uma microcicatriz rosada. Estão usando meu ID para autenticar a nova fornada RX Ópalo. Se não limparmos esse carimbo, vão jogar a culpa de qualquer morte em mim e no nosso movimento. Marcelo sentiu o sangue ferver. Rony CEO não só sequestrava proteína, sequestrava reputações, usava rostos como selo de qualidade. Então a missão é dupla, disse ele, pigarreando. Resgatamos Zezão e apagamos o ID da Bruna. De quebra, detonamos a logística do RX Ópalo antes que saia do laboratório Onyx. Chip abriu um sorriso torto. Vai ter que entrar na Paulista como quem desfila bloco em fevereiro. O prédio é bunker de concreto armado, 3 andares subterrâneos, geradores próprios e guarda-turno da Força Nacional. Nada que um gambito bem jogado não resolva, sussurrou Marcelo, olhando para o alto, onde o minhocão formava um teto escuro de vigas cheias de pichações. Mas antes, precisamos de força moral. A cidade precisa acreditar de novo depois do fiasco do sambódromo. Foi aí que surgiu a ideia de Zeferino Pix Pereira, um grafiteiro que treinava boxe aos sábados e sabia tudo de transmissão clandestina. Ele propôs um carnaval reverso, levar o ato de resistência para o Beco do Batman, coração do turismo de rua, e pintar, em real time, um mural mantra transmitido por drone 4K. Cada traço ao vivo, cada lata de spray roubada da antiga MTV, vira mensagem para quem acha que o livre acabou. Quem seguraria as câmeras? A turma do Parkour Vida Louca, recém-chegada da Zona Leste, prontificou-se. Eles eram leves, invisíveis, e segundo diziam, sabiam dançar com drones vigiados. 2. O sussurro do mural. No fim daquela semana, a parede matizada do Beco do Batman amanhecia coberta de tinta fresca. Traços verdes formavam um punho fechado segurando um amendoim dourado. Abaixo, letras gigantes. Comer para lutar, ladrilho por ladrilho. Um drone da polícia de monitoramento apareceu, piscando luz azul de advertência. Os meninos do parkour só riram, subiram nos telhados, jogaram capas de milar sobre as próprias cabeças. O drone, saturado pelo reflexo de calor, perdeu o sinal e foi embora. Imagem capturada, streamado na Darklix, replicada em VPNs de bairro. Em menos de 2 horas, 600.000 visualizações. Nos comentários, gente de Salvador, Belém, Porto Alegre,
Se o amendoim for mesmo liberado, meu boxe adaptado volta a existir. Será que rola fazer o mesmo com o caju do Piauí? Força, trovoada. A moral retornava. E com ela, doações inesperadas. Um engenheiro ferroviário aposentado enviou blueprint de acesso à rede de túneis de metrô desativados. Uma empresa de reciclados doou baterias Li-Fer PO4 que ainda seguravam 70% da carga. Um pequeno laboratório universitário clandestino mandou 200 kits de teste colorimétrico para flagrar esteroide disfarçado. Bruna, de olho no Datarashi, traçou a última linha: usar os túneis do metrô fantasma como via de infiltração até o subsolo da Paulista. Linha Rosa, estação ainda não inaugurada, fica a 200 metros do laboratório Onyx, explicou. Cavação parou em 2034 por falta de verba. O Tatuzão deixou um túnel morto, mas com dutos de ar conectados. Se cortarmos grade, chegamos ao porão sem passar pelas catracas. André Saci bateu a muleta de fibra no chão, empolgado. E para sair com o Zezão, a mesma rota inversa, monta-cargas do laboratório, depois trilho até a Lapa. Uma fuga fantasma. Marcelo apenas ajustou as bandagens novas, com sensor extra de pH, presente de um Buick Clube de Campinas, e respirou fundo. Agendado. Domingo, 3 da manhã. E que São Jorge nos empreste o dragão para montaria. 3. Escalada de concreto e silêncio. Domingo, 2h55. O tatu morto da linha rosa dormia sob 7 metros de laje, mas os catadores de aço tinham aberto um portão lateral meses antes. O time entrou, Saci na dianteira com lanterna infravermelha, Camila carregando pé de cabra e macaco hidráulico, Bruna com mochila recheada de Raspberry alterados, Marcelo, pistolinha de cola térmica, para fixar sensores falsos nos cantos, e a inseparável pulseira Road. O duto de ar que levava ao laboratório Onyx era apertado, úmido, com cheiro de mofo eletrônico. Grios metálicos protegiam saídas, Camila girava o macaco, rachava a grade, catava fragmentos antes que ecoassem. Cerca de 20 minutos depois, chegaram a um hall subterrâneo. Piso de mármore encerado, logotipo da Barros Nutri-Foods projetado no chão. Um guarda da Força Nacional cochilava numa guarita de vidro blindado, fone de ouvido plugado num podcast motivacional que berrava sobre métricas de sucesso. Saci deslizou, abriu o relógio interno do exoesqueleto, ele mesmo tinha adaptado a prótese para carregar dardo elétrico, e coice de 50 volts, só para derrubar sem matar. Bruna plugou um DUSP no painel de acesso. Sudo mais Kerspow ID igual Souza Clearlog. Na tela, a foto corporativa dela mesma, tirada sem permissão, desapareceu. No lugar, caracteres aleatórios. Identidade apagada. Mas havia mais, logs de câmera mostrando o Zezão, amarrado a uma maca no laboratório de ensaios físico-químicos. E uma contagem regressiva, teste de absorção metabólica RX-ópalo em 1h e 12 minutos. Marcelo sentiu o estômago revirar. Não vão usar meu treinador como rato de laboratório. Sem esperar resposta, marchou pelo corredor cintilante, ignorando os sensores, porque a pulseira Road vomitava passes livres como cartão VIP. Chegaram a uma sala necoica toda branca, bancada cheia de tubos de ensaio. Zezão, deitado, soro na veia. Um técnico de jaleco fazia anotações distraído. Marcelo tocou no ombro do sujeito. O homem virou-se e encarou 2 olhos de trovão. Desliga tudo, disse Marcelo. Agora. O técnico gaguejou, mas já não importava. Camila cortou a mangueira do fluido RX que gotejava. Bruna extraiu o chip de monitoramento do tórax de Zezão. Saci substituiu o canal intravenoso por simples soro glicosado. O treinador abriu os olhos, roucos. Pensei que fosse o anjo preto, mas é você, meu filho. Demorou. Demorei nada, professor. Foi timing de jab. Marcelo segurou-lhe a mão. Agora vamos para casa. Alarme, finalmente, rugiu pelos alto-falantes. A partir dali, o tempo virou inimigo. A fuga pelo montacargas foi interrompida por 6 guardas PSI, rifles de espuma prontos. Mas Bruna já tinha embaralhado o firmware. Os disparadores travaram no primeiro gatilho.
Camila puxou corrente, fez do corrimão ariete, Saci girou a muleta como hélice. Marcelo, um direto na têmpora do mais ousado, derrubando o sobre carrinho de reagentes. No vão do elevador, um último truque, granada de tinta nanometálica roubada de laboratório universitário. Bruna arremessou, a tinta colou nos sensores de presença, apagando-os. A porta fechou. Descida de 70 metros. Silêncio. Na escuridão do túnel, carregaram Zezão até o carrinho manual, presente do engenheiro ferroviário. O velho treinador, apesar da fraqueza, ria baixinho. Roubar amendoim, hackear banco, virar minhoca em túnel. Deveriam ensinar isso na federação. Federação derreteu faz tempo, professor, disse Marcelo. Agora o ringue é o subterrâneo. 4. Exílio do CEO. Enquanto o comboio rebelde voltava a Lapa, Rony CEO estava em plena coletiva no topo do prédio Inspire SP, prometendo o lançamento global do RX Ópalo. De repente, os telões gigantes que mostravam gráficos de performance foram invadidos por feed ao vivo do Beco do Batman, o mural, o punho, o amendoim, e as hashtags #livredor, #gambito do amendoim rodando em loop. Segundos depois, os mesmos telões exibiram logs vazios do laboratório Onyx. Por fim, uma foto, Zezão, sorrindo, erguendo o polegar, ao lado de Marcelo que mostrava a pulseira Root com o selo revogado. A sala de imprensa explodiu em perguntas. Rony CEO empalideceu, suando. Atordoado, abandonou o púlpito, murmurando ordens pelo fone Bluetooth. Ninguém notou quando ele tomou o elevador para a garagem e embarcou numa SUV blindada. Mas drones anônimos filmaram o veículo atravessando a Marginal Pinheiros e entrando no acesso do Aeroporto Executivo de Jundiaí. Rumores diziam que voaria rumo à Assunção, depois Dubai. 5. A primeira noite de calmaria. O Covil virou posto de campanha. Médicos voluntários, munidos dos 200 kits colorimétricos, testavam cada lote de pasta de amendoim que chegava dos armazéns libertos. Crianças faziam fila para ganhar colheradas. Zezão, de braço engessado, empunhava megafone, ensinando agachamento livre com o peso de pequenos baldes cheios do creme. Bruna, debruçada sobre notebook cheio de adesivos, traduziu para a linguagem popular a papelada interna da Barros Nutrifoods, vazada da pulseira, provas de contabilidade falsa, contratos de lobby, planilhas de doping. Tudo publicado em bloco único na rede federada livre WAD. Foi a faísca. Em Brasília, congressistas da Frente Popular da Nutrição protocolaram pedido de CPI. Governadores do Nordeste anunciaram bloqueio à venda de RX Ópalo até comprovar segurança. Em Curitiba, atletas paralímpicos destruíram outdoors da Barros com martelos. E em Salvador, puxaram trio elétrico improvisado, amendoim é do povo virava refrão de axé protesto. Marcelo, sentado na beira do ringue, viu tudo pelo olho celular, olhos marejados. Sentiu o peso de compromisso ainda maior. Sabia que o próximo passo era coordenar distribuição, consolidar ginásios livres, evitar que o vácuo deixado por Rony CEO fosse ocupado por outro tubarão. Mas, ao menos por uma noite, permitiu-se descansar. Camila trouxe-lhe um copo de shake 100 ml de leite em pó de ajuda humanitária, 2 colheres da pasta roubada, pitada de mel cristalizado. Ele bebeu devagar. Era doce e, acima de tudo, digno. Qual o próximo golpe? Perguntou Saci, girando a muleta. Marcelo fechou o punho enfaixado. Agora a briga é outra. Vamos transformar o Covil em Universidade da Força Popular. Quem quiser treinar, come. Quem comer, ajuda a treinar outra pessoa. Zezão gargalhou. Então tá decretado, Liga Livre de Ginásios. E, no silêncio e respiração que vem depois de grandes batalhas, eles ouviram, lá fora, panelas batendo em sincronia, foguetes de festa junina antecipada, mini-rádios tocando uma marchinha nova. Se o amendoim é do povo, o povo vai nocautear. Doe um saco e um soco. Para a fome não mais voltar. Marcelo sentiu o coração pulsar firme. Ainda doía para respirar fundo, mas já não era dor de derrota, era dor de crescimento. Sorriu, respirou e falou para si mesmo, baixinho, como mantra.
O gong não tocou, só mudamos de round. A primeira semana depois da queda do laboratório Onyx virou manchete underground. Rony CEO foge, mas Barros Nutrifoods continua na ativa. Bastou isso para o diretório de crise da empresa, 4 acionistas endinheirados e um coronel da reserva assumir o vácuo de poder. O conglomerado ganhou cara nova, rebatizou-se Nutribras Alpha, culpou erros pontuais de gestão e anunciou o relançamento de uma fórmula ainda mais segura e potente, RX Safira. Prometeram distribuição gratuita em comunidades, desde que os atletas aderissem a um termo de responsabilidade biológica e treinassem sob supervisão de técnicos credenciados, ex-funcionários de Rony. Marcelo Trovoada de Almeida e a Liga Livre de Ginásios sabiam, era armadilha de relações públicas. Se o Safira entrasse em quadra antes que o povo entendesse os riscos, toda a conquista do amendoim retornaria ao feudo corporativo. Só existia uma saída: arrancar o estoque das mãos da Nutribras antes que ele se espalhasse. No mapa de Bruna, Chip, Souza ainda sobravam 2 dragões vermelhos. Armazém Beta, Diadema, Muralha de Container, Drones PS e Guaritas da Força Nacional. Silagem Cerrado, Sorocaba, mistura de farelo animal, creme RX Safira bruto e mini reatores para sintetizar doping na hora do invase. A Liga precisava vencer ambos para abrir caminho ao golpe final em Brasília. E também precisava, talvez mais difícil, continuar inspirando a cidade, porque esperança, como proteína, oxida na prateleira se não for consumida todo dia. Corrente humana e o bonde do punho. O covil virou central de despacho. Um quadro Kanban rabiscado em papelão listava tarefas: desmontar barricadas na Lapa, trocar óleo dos geradores, gravar tutorial de Levan. Terra com tambor de cimento. Nos centros, Ezão ainda no gesso ditava escalas de treinamento, enquanto Marcelo fazia lives diárias no Livre WAD respondendo perguntas de estudantes de educação física do Acre ao Paraná. A cada transmissão, mais ginásios anunciavam adesão. Os sacos de amendoim libertados em Onyx e Armazém Alfa surgiam agora em fotos de merenda escolar, pancaques de feira e vatapá proteico em Salvador. Foi nesse clima que surgiu o bonde do punho, 3 micro-ônibus escolares reformados, envelopados em vinil vermelho com o punho amendoim pintado num canto. Cada veículo rodava bairros periféricos recolhendo voluntários, latas vazias e qualquer peça reciclável que pudesse virar halter. O bonde também distribuía shake natureba raiz, creme de amendoim mais banana quase preta mais água de poço filtrada. Em uma semana, 20.000 quilômetros percorridos sem pagar pedágio, catracas se levantavam sozinhas quando os operadores viam o símbolo. 2. A chave de Diadema. Armazém Beta guardava o primeiro lote de RX Safira fracionado. Segundo boatos, sairia dali direto a academias parceiras no ABC. A Nutribras tinha aprendido a lição e cedeu a defesa a um consórcio de segurança recém-criado, Escudo Brasil, misto de veteranos da PM, espoinas pretas e mercenários paraguaios. Para invadir o Beta não bastava Jamer nem exploit, era preciso vencer gente de carne, osso e fuzil. Bruna rastreou frequências e descobriu que os rádios do Escudo usavam firmware israelense protegido, impossível de espofar. Mas todo protocolo tático precisa de luz para funcionar literalmente. O sistema de vigilância do Beta rodava num circuito interno alimentado por microgeradores a gás. Derrubá-los por dentro exigia alguém com crachá. Foi aí que entrou Selma Dias, ex-segurança terceirizada da Barros demitida sem FGTS. Cabelos crespos presos em coque, mente com mapa completo das catracas. Plano: Selma entraria fingindo retomar posto no turno da noite, levaria no chaveiro um burso USB capaz de injetar sobrecarga nas câmeras. A poucos quarteirões dali, Marcelo e Camila Ventura esperariam em caminhão-baú. No minuto em que as câmeras apagassem, André Saci abriria buraco na parede traseira, levemente podre de ferrugem, com serra tico-tico e explosão controlada de magnésio. Zerou o vídeo? Serrote canta. Já na hora H, imprevisto, o capitão do Escudo decidiu fazer inspeção surpresa. Encontrou Selma num corredor sem luz. Ela improvisou, mostrou o crachá antigo e alegou que o imã da porta travara, ofereceu ajuda na verificação. Conduziu-o à sala de quadros elétricos, onde Bruna, via interfone, instruía em tempo real.
No instante em que o capitão destravou tampa do disjuntor, Selma simulou queda, puxando o fio de aterramento. Pouf! Curto-circuito, 1 minuto de buraco negro no circuito inteiro. No perímetro, as máscaras de Camila apareceram na escuridão como espectros. Buraco aberto, 15 sacos de 25 kg retirados, 3 tambores de safira prendidos. Mas haveria sangue se não fosse o bonde do punho. Ao ouvir alarme geral, voluntários posicionaram os ônibus nas ruas adjacentes, fizeram barricada com gente e panelas, entoando jingle recém-criado. Safira é armadilha. No ringue causa dor. Melhor comer amendoim. Que é força sem rancor. Os homens do escudo hesitaram. Atirar em civil, ao vivo, seria suicídio midiático. Tempo suficiente para o caminhão sumir pela imigrantes, escoltado por motoboys que buzinavam como o carnaval fora de época. Barros Nutrifoods perdeu 30% de safira antes do lançamento. A liga comemorou distribuindo pote tampinha em toda a Diadema. Nas praças, crianças lambiam colher de plástico sem acreditar no gosto docinho e espesso. 3 tornados sobre Sorocaba. Restava o Dragão Maior, silagem Cerrado. Enquanto Beta aguardava produto pronto, Cerrado era usina. Naves extensas, reator químico vindo da Alemanha e uma brigada de choque com armas acústicas, literalmente canhões sunicos comprados em feira armamentista Foz 2029. E, como cereja do bolo, a diretoria da Nutribras convocar evento transmitido para investidores. Apresentação oficial do Safira com luta show de Igor Gigante Moraes, ex-MMA, 135 kg, veias como cabos de antena, saturado de RX Safira. O evento seria dentro da própria nave-mãe, piso polido, ringue octogonal e arquibancada high-tech. Marcelo enxergou oportunidade. Se fosse capaz de desafiar o gigante e vencê-lo em rede internacional, detonaria de vez a narrativa publicitária. Porém, lutar lá dentro significava entrar convidado ou invasor. Bruna propôs gambiarra genial, enviar convite deepfake para o e-mail do novo CEO interino, Dr. Celso Carrara, jurista que mal entendia a diferença entre Jab e Cross. O convite convidava Marcelo Trovoada para assinar contrato de combate auditado por Federação Independente. Carrara, sedento de manchete, mordeu a isca, exigiu presença do veterano rebelde às 20 horas, com transmissão ao vivo via canal Nutri News. Fuga de Campinas. Para garantir entrada sem revista pesada, Bruna hackeou QR Codes dos crachás VIP. Ao chegar à portaria, Marcelo passou como convidado especial, categoria lenda. Atrás dele, Camila, fisioterapeuta, Saci, assistência de mobilidade do atleta, Zezão, técnico. Cada um levava escondido microdispositivo Wi-Fi que, conectado em cascata, formaria a rede ME para stream próprio caso os controladores censurassem o sinal. Às 19h58, o octógono brilhava sob holofotes LED. Igor Moraes subiu primeiro, corpo marchetado de tatuagens neon. A plateia, majoritariamente executivos, jornalistas pagos e influenciadores fitness, gritava gigante. Gigante! O comentarista de streaming dizia que o veterano seria bom sparring para provar poder do Safira. Marcelo entrou sem música, sem pirotecnia, só com bandagens de grafeno piscando verde. Conservava nos ombros o peso dos últimos meses, mas também a fibra dos 44 anos e muitos nocautes vividos. Bruna, do backstage, enviou batidas de maracatu em seu ponto eletrônico, marcavam ritmo cardíaco alvo, 92 BPM. Gong. O gigante veio violento, direto de direita que parecia tronco de pé caindo. Marcelo esquivou, sentiu o vento. Rebateu com um low kick, treinado com Camila usando tronco de coqueiro, o Safira entorpeceu o adversário, que mal sentia dor. Ganhou confiança, tentou quedar pesada, Marcelo enroscou o braço, aplicou Valgus Lock que Zezão ensinara na juventude. Mas não bastava a finalização, precisava de nocaute inequívoco para desmoralizar o doping. Terceiro minuto, os sensores do grafeno apitaram, o lactato de Igor subia como febre maligna. Quinto minuto, a pele do gigante ficou púrpura, sinal de hipervasodilatação típica de esteroide. Marcelo esperou o vacilo, encaixou sobrecotovelada na maçã do rosto, barulho de melancia rachada. Seguiu com cruzado curto no ponto do queixo.
Igor caiu como estátua derrubada. O juiz corpóreo, sem ordens de bastidores, iniciou contagem. Ao 9, Gigante apenas rolava os olhos. Nocaute técnico. Antes que a produção cortasse sinal, a Rede Me transmitia para livre WOD e centenas de canais pirata. Câmera de Saci focou em escorrimento amarelado que saía do nariz do atleta Safira, típico sangramento de uso agudo de nanopartícula anabólica. Sarah Valls, a toxicologista que agora chefiava Saúde Livre, entrou no ringue, recolheu a amostra com cotonete e mostrou o reagente ficando preto. Gritos na arquibancada, alguns executivos corriam para a saída. Era hora da segunda fase, Camila já havia afrouxado parafusos do corrimão da passarela de visitantes. Marcelo, microfone em punho, bradou. Quem confia em doping vende mentira, quem vende mentira mata atleta. Safira é veneno. Abre silos para perícia ou vai responder na justiça popular. De cima, o novo CEO Carrara, suando, tentou falar, mas cai pá. A passarela despencou parcial, sem feridos, travando o acionamento dos canhões sunicos. Na confusão, Bruno plugou pulseira ROAD em console de controle da usina, converteu linhas de envio Porto Santos em doação comunitária, SP Interior. Este foi o estupim. Drones de carga automáticos, obedecendo ao novo script, abriram portões e rolaram esteiras carregadas de tambores de pasta de amendoim limpa. Portões externos se ergueram, e moradores de Sorocaba, já alertados via livre WOD, invadiram pacificamente. O Safira, por sua vez, permaneceu preso às linhas de produção, sem rótulo, aguardando a auditoria forçada. O Escudo Brasil até tentou reagir, mas não havia quem comandasse. Carrara escapava pelos fundos tentando deletar arquivos do próprio tablet. Sarah Valls interceptou-o com um laudo em mãos. A cena foi filmada, ou assina recolhimento voluntário ou sai daqui preso por flagrante sanitário. O advogado tremeu, assinou digitalmente. 4. Tempestade sobre a capital. Quando a poeira assentou, a Liga Livre controlava toda a proteína do estado. As televisões oficiais, pressionadas pelo ibope astronômico do streaming rebelde, abriram espaço para Sarah Valls explicar perigos do Safira. Parlamentares se atropelaram para aparecer ao lado dela. A opinião pública virava maré. Mas dragões sempre têm cauda longa. 2 dias após o nocaute do gigante, um comunicado da Casa Civil revelou que o governo federal fechará acordo emergencial com a Nutribras Alfa para estocar 50 milhões de doses de RX Safira como reserva estratégica de esportes de alto rendimento. Quem assinou? Nada menos que o ministro do Esporte, general reformado que meses antes defenderá anabolizar a seleção de vôlei para recuperar glória olímpica. Bruna resumiu na tela do Covil. Objetivo final: Brasília. Local: depósito oficial de insumos desportivos, antigo centro de convenções. Data de chegada do Safira: 10 dias. Zezão levantou-se, ainda com dor, e anunciou: se o inimigo leva o veneno pro Planalto, a gente leva a verdade e o amendoim para a esplanada. Vai ser a marcha do amendoim livre. Marcelo sentiu pela primeira vez desde 2027 aquela eletricidade pré-luta percorrendo a coluna inteira. Olhou para a tropa variada, grafiteiros, nutricionistas, professores de educação física, boxeadores amadores, donas de casa, motobois, médicos de SUS. Todos segurando potinhos de creme de amendoim como se fossem tochas. Preparem os punhos, disse ele, cerrando o seu, que tremia não de medo, mas de antecipação. Brasília é nosso round final. E lá fora, nas ruas lavadas pela garoa, as panelas voltavam a soar cadência de tamborim com bumbo de quadra. Uma vez mais, o gongue invisível ecoava na São Paulo de concreto. Plim! Chamava para o próximo assalto. A marcha do amendoim livre começou como um fiapo de bandeira hasteado no covil e cresceu até virar serpente colorida descendo rodovias rumo ao Planalto Central. 3 comboios de ônibus escolares vermelhos, o bonde do punho, tomaram a BR-050, mais 2, pintados de amarelo canário, partiram de Ribeirão Preto, e um exército de bicicletas adaptadas com carretinhas cheias de pasta de amendoim saiu de Belo Horizonte. Cada parada era um pocket festival, gente treinando burpee na praça, criança tomando shake, grafiteiro dando aula de spray no muro da rodoviária.
Os controles da PRF tentavam impedir a romaria, mas bastava um policial encostar a colher na pasta para lembrar da infância e liberar passagem. A cada pedágio, o coro estourava. Se o amendoim é do povo, ninguém vai militarizar. Shake no peito e punho cerrado. Brasília vai balançar. Nas redes, hashtag Marcha do Amendoim disparou para o topo, até influenciador fitness patrocinado pela Nutribras apagou stories antigos e se declarou time orgânico. O bunker do Safira. Brasília não dorme, mas finge. Na madrugada de 26 de agosto, caminhões caçamba pintados de verde-oliva descarregavam tambores de RX Safira no subterrâneo do antigo Centro de Convenções Ulisses Guimarães, rebatizado pelo governo de Depósito Oficial de Insumos Desportivos, DOID. Sentinelas da Força Nacional, agora reforçadas por drones gaúchos comprados às pressas, patrulhavam o eixo monumental. O ministro-general Pimentel, herói das missões de paz de 2022, liderava tudo de um QG montado no subsolo do Palácio do Planalto. Ele tinha carta branca do presidente interino: garanta a chegada do Safira e segure esses agitadores. Precisamos de medalhas, não de poesia. Mas poesia é teimosa, entra pela janela quando a porta está trancada. 2. O Plano Cerrado Carnaval. No acampamento da marcha, montado na antiga Funarte, Bruna Chip Souza abriu o mapa holográfico sobre um tambor de lixo transformado em mesa. Objetivo: furar doido, confiscar Safira e fazer o Brasil todo assistir. Ferramentas: Rede Me Satélite Bond já testada em Sorocaba. Trio elétrico Carreta Liberdade emprestado por Bloco de Salvador, com sound system de 60.000 watts. Disfarce oficial: camisetas amarelas estampadas com a frase "Nutrição é Pátria", falsificadas em serigrafia clandestina. A gente entra como equipe de demonstração atlética, explicou Bruna, clicando numa animação que mostrava fluxos de segurança. Marcelo faz luta show contra o novo campeão do ministro, enquanto todo mundo olha, Ezão e Camila desviam o lote de Safira pro lado oeste, onde colocamos caminhões tanques cheios de pasta de amendoim limpa. Zezão: braço agora só com tipóia leve, completou. No telão externo, a Carreta Liberdade vai sincronizar transmissão da luta com os resultados toxicológicos em tempo real. Se o campeão dele sangrar roxo como o de Sorocaba, acabou o teatro. Marcelo respirou fundo. O ombro esquerdo rangia depois de 80 rounds de sparring nos acampamentos, mas mente e coração estavam afiados. 3. Entrada no DOI. 28 de agosto, 15 horas. O eixo monumental fervia a 35 graus Celsius, ar parado de cerrado. A imprensa oficial, convocada pelo ministro, ocupava a cercadinha em frente ao DOI para filmar o Festival Patriota de Performance. De um lado, centenas de atletas fardados a amarelo canário patrocinados, segundo o release, pela Nutribras Alpha. Do outro, a marcha, gente em bermuda, camiseta branca com punho amendoim pirata, segurando potes de shake. O protocolo previa desfile de atletas, discurso e, por fim, duelo entre o ex-campeão olímpico Thalisson Titã Valverde, agora garoto propaganda do Safira, e veterano convidado Marcelo Trovoada. Pimentel queria golpe de propaganda, mostrar Titã esmagando o rebelde em rede nacional. Mas assim que o general subiu ao palanque, o sistema de som trocou o hino nacional por uma batida de samba reggae. A Carreta Liberdade, estrategicamente estacionada, explodiu em luzes LED. Voz de Bruna ecoou no microfone. Transmissão pública, satélite livre, qualquer tentativa de censura será retransmitida em espelho. Os repórteres apontaram câmeras, surpresos. Pimentel rangeu os dentes e sinalizou para cortar energia, mas os geradores da carreta rodavam a etanol, fora da rede. E ainda havia meio de drones, zumbindo alto sobre a esplanada. 4. O duelo do Cerrado. No ringue montado em pleno gramado do Ulisses Guimarães, Titã entrou pintado com as cores da bandeira, músculos saltando. Um telão exibia gráficos, força de preensão, velocidade de soco, hemoglobina otimizada pelo Safira. Do lado oposto, Marcelo surgiu sem pompa, apenas as bandagens verdes piscando, e o coro da marcha cantava: "Não tem Safira que aguente. Coragem de trabalhador. Proteína é semente. Plantada com muito suor. Gong.
Titã veio furioso, atropelando com cotoveladas. Marcelo usou passo lateral, condições do solo, grama irregular e memória de rua, deixava o oponente escorregar nos trechos de barro. Primeiro minuto, só defesa. No segundo, low kick certeiro de Marcelo abriu micro rasgo na canela do Titã. O sangue estava espesso, escuro, sinal de doping. Drones aproximaram lente, a plateia viu. Terceiro minuto, Titã tentou clean, levantou Marcelo movimento de força bruta. Mas o veterano mordeu o tempo com joelhada curta no abdômen, seguida de direto na têmpora que estalou como chicote. O gigante balançou, suando verde acinzentado, pigmento de placebo corante do Safira. No córner de Marcelo, Saci mostrava cartaz, lactato dele a 20 mol, está fritando. Telão, hackeado por Bruna, comparava valores normais e dopados. Os repórteres engoliram seco, o ministro Pimentel cerrou o punho oculto. Quinto minuto, combinação clássica de Zezão jab, cruzado na costela, o percute quando o soldado dobra o tronco. Titã caiu de joelhos. A Força Nacional ensaiou invadir, mas Camila Ventura já surgia na passarela interna do 2 com megafone. Se avançarem, vazamos inventário químico do Safira e abrimos os portões. Enquanto o juiz, independente, contava, as câmeras da ME mostraram Camila destravando empilhadeira enorme. Atrás dela, voluntários carregavam tambores de Safira para fora, trocando-os por sacos de pasta de amendoim legítima. O povo na grade via troca em tempo real. 10. Gritou o juiz. Titã caiu de lado, rosto no barro. Nocaute. 5. Quebra do veneno. Explosão de sons, panela, buzina, atabaque, sax de fanfarra universitária. Bruna transmitiu o laudo preliminar. Safira contém 12 multiplicação o limite de nanopartícula hormonal proibida. Saravals ergueu tubo de ensaio preto vinho. O telão mostrava gráfico de falência renal em 18 meses de uso. A opinião pública virou tsunami. General Pimentel subiu ao ringue, tentou falar, mas a multidão cantou em coro: renúncia! Renúncia! Ele recuou, cercado de seguranças. Bons estrategistas sabem quando a batalha está perdida. Naquela tarde, o general compreendeu. Dentro do doido, Camila e voluntários colaram selo Proteína Popular, proibida a venda em cada lote de amendoim limpo. Os drones filmavam, ninguém se atreveu a impedir. O Safira apreendido foi carregado em caminhões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agora atuando sob ordem judicial, juíza plantonista motivada por streaming. 6. A Lei do Punho Semente. 48 horas depois, Senado e Câmara aprovaram, em sessão conjunta extraordinária, a Lei de Soberania Nutricional e Esporte Limpo. 3 pontos centrais. Criminaliza a produção e estoque de anabolizantes camuflados como suplemento. Cria Fundo Nacional de Proteína Popular, FNPP, administrado por conselhos de bairro. Reconhece a Liga Livre de Ginásios como rede de utilidade pública, com direito ao uso de prédios ociosos para centro de treinamento comunitário. Sem o Safira, a Nutribras despencou na bolsa. O diretório de crise tentou fugir, fronteiras os impediam. Processos choveram. 7. Epílogo, Campo de Amendoim. 2 meses depois, em uma fazenda experimental perto de Planaltina, fileiras verdejantes de amendoim balançavam ao vento seco. O projeto Semente Livre usava irrigação por gotejo, fertirrigada por compostagem urbana, e já supria 2 estados. Marcelo caminhava por entre as plantas, caderno na mão, peso médio das vagens, teor de proteína. Atrás deles, Ezão ensinava crianças a socar saco feito de juta recheada de casca de amendoim. Bruna coordenava, via tablet solar, a malha de ginásios, agora 214 núcleos do Oiapoque ao Chuí. Havia fila de professores de educação física querendo estágio voluntário. Na varanda do galpão, Camila e Saci montavam exposição itinerante, do Gambito ao Mutirão. Fotos do beco do Batman, do ringue no Sambódromo, da queda da passarela em Sorocaba, do nocaute de Brasília. No meio, o cartaz mantra: comer para lutar, lutar para todos. À tarde, quando o sol virou disco laranja,
Marcelo sentou na carroceria de uma caminhonete carregada de sacos. Saravaus veio lhe dar alta. Exames ok. Coração de atleta veterano mais saudável. Ele sorriu. Hora de rodar. Ainda há bairros sem ringue. Vou onde pedirem. Sara brincou que não esquecesse de alongar a lombar. Ele respondeu imitando jab, cruzado, gancho. O vento trouxe cheiro adocicado de terra molhada, promessa de safra. E quando Marcelo virou a chave da caminhonete, ouviu, distante, panela estalando como sineta. Era o novo ritmo do país, gongue popular que marcava não o fim da luta, mas o compasso de uma força coletiva recém-descoberta, a força que cabe em um punhado de amendoim e no coração de quem não aceita fome nem mentira.